Bem-vindos ao canal Neville Goddard Universo Quântico. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo. Antes de começarmos, quero te pedir para deixar seu like, assim o YouTube recomendará esse vídeo a mais pessoas. E se quiser apoiar o canal e esse movimento de despertar, é só clicar em Seja Membro. Muito obrigada! Vamos à palestra de hoje. Pensamentos de Neville sobre a saída definitiva. De 25 de fevereiro de 1966. A noite de encerramento já faz um tempo e eu tenho pensado durante o dia, ou melhor, dias, o que eu deveria dizer se estivesse partindo definitivamente. O que eu gostaria que todos lembrassem? Bem, estes são meus pensamentos para deixar com vocês coisas que tenho dito ao longo dos anos. É o propósito de Deus se entregar a todos nós, a cada um de nós, como se não houvesse outro no mundo, apenas Deus e você, Deus e eu. Acredite nisso e a história mais inacreditável do mundo, que é a Bíblia, se torna possível e crível. E é o Filho que nos dá certeza de que isso é realmente verdade. Você se detém nisso. Muitas e muitas maneiras falou aos nossos pais, por meio dos profetas, mas nestes últimos dias falou por meio do Filho. Hebreus 1 versículo 1. Os pais mencionados. Nós somos os pais. Vocês não começaram no ventre de sua mãe e não vão terminar na sepultura. Vocês vêm vindo há muito, muito tempo, é uma longa jornada. Os pais mencionados estão aqui esta noite. E, de muitas maneiras, ele falou aos pais. É dito no livro de Números que ele nos falou por meio de um sonho, ele falou por meio de uma visão, ele ainda está falando por meio de um sonho e de uma visão. A Bíblia reconhece apenas uma fonte de sonho e visão, e essa fonte é Deus. Um devaneio não difere de um sonho noturno, exceto neste pequeno aspecto: no sonho noturno, somos servos da nossa atenção, ela nos leva a qualquer lugar. No devaneio, devemos ser mestres e guiá-lo para onde quisermos. Se você se lembrar disso, na minha ausência, poderá pegar este mundo de César e fazê-lo se conformar aos seus sonhos. Uma senhora me escreveu, recebi a carta ontem, e nessa carta ela disse que estava sentada na sala de jantar lendo meu livro O Poder da Consciência, o capítulo sobre atenção. Nele, eu dou a ela um certo exercício em que você pega o dia inteiro, apenas um dia, do último evento da noite ao primeiro do dia, e você tenta manter sua atenção e colocá-la de volta, movê-la para trás, um evento após o outro, voltando atrás. Pode parecer fácil, mas tente. Ela disse. Eu falhei muitas vezes, mas finalmente consegui voltar, evento após evento. Você não muda, isso não é revisão, é apenas um exercício para concentrar a mente onde você quer. Então ela disse. Finalmente consegui voltar ao primeiro evento do dia, quando meus olhos pousaram em manchas, manchas feias neste nosso lindo carpete que vai da cozinha até a sala de jantar. Tentamos remover essas manchas usando todos os tipos de coisas, coisas que foram sugeridas, mas elas ainda estão lá. Fechei os olhos e me perguntei como seria se este carpete hoje parecesse novo quando o colocássemos no lugar, então simplesmente o imaginei novo, limpo e agradeci. E foi isso. Esqueci completamente. Poucos dias depois, o telefone tocou. Há um telefone no andar de cima e outro no andar de baixo. Ela estava lá embaixo, no quarto. O telefone no andar de baixo, a menos que você esteja no quarto, não consegue ouvi-lo. É uma campainha muito, muito pequena para não incomodar, tanto que o marido dela, que estava lá em cima, não ouviu. Um completo estranho, solicitando negócios por telefone, perguntou se poderia vir e dar um orçamento para a limpeza de tapetes. Bem, ela disse. Essas ligações acontecem o tempo todo e, a princípio, meu impulso foi dizer não, mas, pensando bem, perguntei. Por que não? Aceitei a sugestão dele. Então ele veio, limpou o tapete, e hoje ele está como se tivesse sido colocado no chão pela primeira vez. Então, o que eu quero que vocês lembrem dessa pequena cena é a imaginação cria a realidade. O homem é todo imaginação e Deus é homem e existe em nós e nós nele. O corpo eterno do homem é a imaginação, e essa é o próprio Deus.
William Blake. Cada vez que você exercita sua imaginação, amorosa ou desamorosamente, é isso que você está fazendo com Deus. Use-a com amor, pois eu lhe digo por experiência própria, e Deus é amor. Estas não são palavras vãs. Então é isso que eu quero que vocês se lembrem. Foi-nos dito: chegará o dia em que o Espírito Santo virá sobre vocês e os guiará a todo o conhecimento, e os fará lembrar de tudo o que eu lhes disse, e agora eu lhes digo, antes que aconteça, para que, quando acontecer, vocês creiam que eu sou. João 14, 26. Este não é um ser externo a você falando com você, é o seu próprio ser. Quando acontece, acontece em você, e você saberá que você mesmo é o ser que antes pensava ser Deus, como algo externo. Agora, o que ele lhes diria? O que ele lhes mostraria? Há um princípio rabínico de que o que não está escrito nas Escrituras é inexistente. Então, ele os guia a todas as coisas, ele não os está levando para fora das Escrituras. Ele não está mostrando o que está acontecendo agora no mundo de César. Tudo isso desaparecerá como se nunca tivesse acontecido. Ele não lhe mostrará nenhuma parte da história humana neste mundo secular, mas lhe mostrará a verdade eterna da Palavra de Deus. Quando a mostra, ele o conduz através dela como uma experiência pessoal. Cada palavra da Escritura é verdadeira e você a experimentará. Você saberá o quão verdadeira ela é. Você a experimentará nas profundezas da sua alma e ela é literalmente verdadeira em profundidade. Superficialmente, não faz sentido. Mas ele virá e, quando vier mover você, ele o moverá apenas para a verdade, e a verdade é a Escritura. Aqui está uma declaração simples, simples. Ele entrou triunfantemente em Jerusalém. Que ocasião alegre e festiva! Quem imaginaria que terminaria na crucificação? Essa experiência você terá. E posso lhe dizer, não tenha medo, é alegria do começo ao fim, desde o início. Então você experimentará o Salmo 42. E eu os conduzi em procissão, em alegre procissão até a casa de Deus. Versículo 4. Você os conduzirá. Foi a ocasião mais festiva. Tudo nele era de alegria. E, no entanto, o próprio salmo é de tristeza. Por que está abatida a minha alma? Ele se volta para a memória, tentando fazer com que a memória traga de volta algo que sustente a alegria. Bem, é isso que você terá. Você também liderará uma multidão. Posso lhe dizer, uma multidão que você nunca viu antes, uma multidão enorme, tão vasta quanto seus olhos podem ver, um mar de seres humanos, todos vestidos com seus trajes alegres e festivos. Uma voz soará e você ouvirá a voz e todos ouvirão. E Deus caminha com eles. Você se virará para o seu lado e lá, se for uma duplicata da minha experiência, será uma mulher muito atraente na casa dos 30, em trajes árabes. Ela se torna a voz que questiona a voz e diz: se Deus caminha conosco, onde ele está? E a voz responde: ao seu lado. Ela, na multidão, interpreta isso literalmente, então se vira para a esquerda. Estou de pé à sua esquerda e ela olha para o meu rosto e fica histérica, isso lhe parece engraçado. Pois a voz disse: ao seu lado, e ela estava questionando a afirmação Deus caminha com eles. Então ela disse: o quê? Neville é Deus? E a voz soou para que todos pudessem ouvir. Sim, no ato de acordar. Então a mesma voz ouvida apenas por mim, das profundezas da minha alma, e foi isso que ela disse. Eu me deitei dentro de você para dormir, e enquanto dormia, tive um sonho. Eu sonhei. E então eu soube a frase completa e fiquei tão excitada, tão emocionada que não esperei pelas palavras completas, eu soube que ele estava sonhando que ele era eu. Naquele momento, experimentei a lembrança da crucificação, pois eu estava do lado de fora daquela enorme multidão e então fui sugado para dentro deste corpo. Este se tornou um vórtice, isto um vórtice, minha cabeça um vórtice, meu lado direito um vórtice, e meus 2 pés, as solas dos meus pés, eram vórtices. Aqui estavam estes 6 vórtices pregados nesta cruz e eu sabia que esta era a crucificação.
E posso dizer-lhe, a crucificação, longe de ser um evento triste, é puro êxtase. Não consigo expressar em palavras a emoção que senti naquela noite quando experimentei a crucificação. Você e eu fomos todos crucificados com Deus. Como nos é dito nas Escrituras, entregamos tudo e carregamos em nossos corpos a morte de Cristo. Se fomos crucificados com Ele, se temos união com Ele em uma morte semelhante à sua, certamente seremos unidos a Ele em uma ressurreição semelhante à sua. Romanos 6, 5. Então, a crucificação terminou e foi uma alegria incomensurável. A ressurreição está acontecendo. Começou. Tudo está em andamento agora. E um por um estamos sendo ressuscitados. Mas todos foram crucificados com Deus. Então você experimentará as Escrituras. Quando o Espírito Santo vem sobre você, ele o conduz a toda a verdade. E o que não está escrito nas Escrituras é inexistente, portanto, é mentira. Ele não está lhe conduzindo ao que a ciência hoje sabe sobre os céus, eles passarão. Tudo o que pensamos saber agora sobre o espaço sideral passará, tudo o que pensamos saber e o que provamos, porque a imaginação cria a realidade. Podemos pegar a mentira das mentiras e prová-la, mas não é verdade. A palavra de Deus é verdadeira e, quando você a experimenta, sabe que toda a verdade estava confinada aqui. E o propósito de tudo isso é despertar a todos nós, cada um de nós, ninguém falhará, porque Ele se tornou tudo. Deus se tornou como nós somos para que possamos ser como Ele é. Deus se tornou homem para que o homem se torne Deus. E essa é toda a história. Então eu digo isso a vocês por um motivo. Nossas memórias são curtas e um homem muito sábio entrará em sua esfera e em pouco tempo os desviará com suas palavras maravilhosas, e ele sabe muito. Ele pode lhes dizer todas as coisas para desviá-los e vocês entrarão em becos sem saída. Tentem se lembrar dessas palavras. Tentem se lembrar de que toda a vasta Bíblia é toda sobre vocês, como lhes foi dito no Salmo 40. No rolo do livro está tudo sobre mim. Versículo 7, Hebreus 10, 7. Ele não percebeu isso e agora, enquanto ele busca as Escrituras, conforme o Espírito move, o possui e o conduz através dessas experiências que estão registradas nas Escrituras, e a revelação final é sempre pelo Filho. Então, deixe-me repetir. É o seu propósito, como nos é dito em Isaías. Como planejei, assim será, e como propus, assim se realizará. E a minha vontade não voltará atrás, até que eu tenha cumprido e executado os desígnios da minha mente. Nos últimos dias, você o entenderá claramente. Nos últimos dias, ele se revela a você por meio de seu único Filho. Aqui está uma linguagem universal que todos podem entender. Eu poderia lhe dizer, de agora até o fim dos tempos, que você e eu somos um porque Deus é um e Deus se tornou nós, e quando Ele completa a sua obra em nós, não há dois, há apenas um, e é Deus. Você não perdeu sua identidade, não perdeu sua individualidade, e ainda assim você é Deus. Posso lhe dizer isso em palavras e dizer que sei disso, mas como convencê-lo de que você e eu somos um quando você é tão completamente individualizado e eu sou tão completamente individualizado? Não há maneira na eternidade de alguém conhecer a unidade do ser, exceto por meio do Filho, mais ninguém. Então ele disse: Deus falou antigamente, de muitas maneiras, aos nossos pais, pelos profetas, mas nestes últimos dias nos fala por meio do Filho. Hebreus 1 versículo 1. Então, seu filho vem, ele tem apenas um filho. Se ele é pai, há um filho em algum lugar, traga-o. Que pessoa neste mundo, em 1966, acreditaria de alguma forma que é parente de Davi, o famoso profeta? Sim, Haile Selassie afirma ser descendente de Salomão, e Salomão das Escrituras, filho de Davi. Mas eles não entendem esses mistérios. Alguém aqui, você incluiria Davi em seu mundo, alguém que supostamente viveu 1000 antes de Cristo? Já lhe ocorreu que chegará o dia em que você saberá que não tem começo, que não tem origem, que não tem pai, que não tem mãe, porque é Deus, que não tem genealogia? E que Davi é a própria essência, a quintessência de todas as gerações da humanidade e suas experiências,
trazidas à tona e personificadas como um único jovem. Esse é Davi. Todas as gerações da humanidade, todas as experiências do homem, fundidas em um único todo, e esse todo personificado como o eterno jovem que é o Filho unigênito de Deus. Salmo 2, 7. Chegará o dia em que você olhará para o rosto de Davi e Davi o chamará de pai. Bem, eu posso chamá-lo de pai, mas você não acreditaria. Mas quando Davi o chama de pai, não há incerteza. Você não precisa questionar a honestidade das palavras do rapaz, você sabe, você sempre soube. Aqui ele está diante de você. Acho que sei que sou o pai da minha filha Vicky. Nunca duvidei por um segundo que sou o pai do meu filho que chamo de Neville, nunca duvidei por um momento. Mas quando se trata de Davi, não há incerteza. Você não precisa perguntar a ninguém, há um conhecimento inato de que você é o pai e ele é seu filho. No cumprimento das Escrituras, o Senhor está procurando por Davi, no Salmo 89, e então o Senhor clama: Encontrei Davi. Ele clamou a mim. Tu és meu pai, meu Deus e a rocha da minha salvação. Versículos 20, 26. Ele encontra o que estabeleceu no princípio como um plano, como um propósito. Ele é levado ao clímax e à realização, e aqui encontra seu filho. Ele passou por todas as gerações da humanidade, por todo o sofrimento, como nos diz Isaías. Eu vos provei nas fornalhas da aflição. Por amor de mim mesmo o fiz, por amor de mim mesmo, pois como seria profanado o meu nome? A minha glória não a darei a outrem. Isaías 48,10. E assim se apresenta como pai, e há apenas um pai, apenas um filho. No Salmo 2, Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Versículo 7. Agora, você toma o livro de Hebreus, considerado, depois do livro de João, o mais profundo do Novo Testamento. Cada capítulo, quase cada versículo, ele se apoia em alguma passagem bíblica, por passagem bíblica, quero dizer, o Antigo Testamento, e faz todas estas perguntas. A que anjo disse ele jamais? Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Hebreus 1, 5. Ele começa assim, e todas as passagens são relacionadas a Davi, e ele está falando do Cristo cósmico. Então eu lhe digo, tudo o que está nas Escrituras você irá experimentar. Não me importa quem você é, não me importa o que você fez. Em sua infinita misericórdia, ele escondeu de nós a nossa violência e os horrores aos quais fomos submetidos e os horrores que nós mesmos iniciamos. Mas no final, tudo é vindicado, tudo é perdoado, mas tudo, pois foram necessárias todas essas fornalhas de experiência para trazer Davi à tona. E então, no final, eu lhe digo, você, independentemente do seu sexo atual, pois estas são apenas vestes que Deus veste. Ele não é um homem no sentido de não ser macho, não ser fêmea, ele é Deus e Deus veste estas vestes. Então eu digo à minha própria mãe que não está mais nesta esfera, eu digo à minha esposa, à minha filha, você é o pai de Davi, eu sei que sou o pai de Davi, portanto você e eu somos um. No mundo de César, somos três. Aqui estás tu, minha esposa, tu és minha filha, eu sou teu pai e teu marido, e, no entanto, no mais profundo do nosso ser, somos um. E a única prova da nossa unidade, da unidade do nosso ser, é o nosso único filho. E ele te chama de pai. Não há incerteza em ti quando o vês. Ele já me chamou e não há incerteza. Então, eu gostaria que você se lembrasse dessas coisas. Pense nelas. No mundo de César, você pode ter exatamente o que quiser. Baseia-se neste princípio simples, simples. Tudo o que você desejar, sem limites para essa afirmação, quando orar, creia que já recebeu, e receberá. Marcos 11, 24. Bem, se eu devo acreditar que recebi o que no momento a razão nega e meus sentidos negam, como eu poderia chegar a qualquer outra conclusão além de que a imaginação cria a realidade? Não consigo chegar a nenhuma outra conclusão. Você quer dizer que eu quero algo intensamente agora e tudo o que preciso fazer para que isso se torne um fato objetivo e concreto é me persuadir de que o tenho? O segredo, então, é como persuadir a mim mesmo. Mas se eu encontrar esse segredo,
Como a senhora sentada à sua mesa simplesmente fechou os olhos, viu o carpete limpo, tão perfeito quanto estava quando o comprou, e se sentiu tão completamente aliviada que pôde dizer obrigada e então o esqueceu. Uma completa estranha, tentando atrair clientes. Então ela me disse: há 2 números de telefone na lista, o que ele ligou é o segundo. O segundo é lá embaixo e a campainha está quase, bem, você não consegue ouvir. Ela estava naquele momento na sala. Se não estivesse lá, não teria ouvido, mas estava lá quando tocou. E o impulso seria não. Por que devo ser incomodada? Pois o telefone toca assim o tempo todo, pessoas solicitando algum serviço em sua casa. Então ela disse: sim, venha dar uma olhada no lugar e limpar o tapete. O que ele fez? Ela disse: a coisa está tão nova quanto no dia em que foi colocada. Então, digo a todos aqui, que tentem se lembrar destas palavras que eu disse. Cada uma é verdadeira. Eu tenho dito o que sei por experiência própria, não estou especulando, não estou teorizando. Não sou uma pessoa erudita, apenas digo o que sei, e meu conhecimento se baseia no que vivenciei. O que um homem vivenciou, ele conhece mais profundamente do que qualquer outra coisa neste mundo, ou do que poderia conhecer de qualquer outra forma. Se eu sei porque confio em alguém que me disse, bem, é boato. Mas quando sei porque vivenciei, bem, então eu sei. Se o vasto mundo inteiro se levantasse em oposição, não faria diferença para mim. Eu sei que as Escrituras são verdadeiras. Eu sei que Jesus Cristo é a realidade de cada criança nascida de mulher. Que ele é parente, não parente, bem, como um irmão, irmã, ele é o ser real, o ser interior de todos no mundo, mas ele está adormecido. Mas contido nele está o plano do despertar. Quando ele desperta, você é Deus, pois você é ele, independentemente do que você tenha feito neste mundo antes desse despertar. Então, na minha ausência, não tenho a menor ideia de quanto tempo vai durar. Eu vou. Comprei uma passagem de ida e volta, mas a de volta não tem data. Não há necessidade de datar. Irei quando tiver vontade. Mas nesse intervalo, as pessoas se cansam, mudam-se, ouvem falar de uma pessoa sábia e maravilhosa e vão ouvi-la, ou vão ouvi-la, e então as levam para todos os tipos de becos sem saída estranhos, tudo em nome da religião. Você se detém nessas palavras. Ele não se tornou o outro, então se alguém disser: eis aqui o Cristo. Não acreditem nele ou ali está ele, não acreditem nele. Marcos 13, 21, por quê? Porque, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. 1 João 3, 2. Ele se parece com você? Você nunca conhecerá Cristo que não é o Cristo que se parece exatamente com você. Portanto, seu segundo retorno é quando ele revela em você tudo o que está registrado sobre ele nas Escrituras, para que você saiba que é Jesus Cristo. Jesus Cristo, como descrito nas Escrituras, é o Pai. Ele é o pai do Filho unigênito de Deus, que é Davi. Se você quiser as passagens bíblicas, o versículo 14 de João. E alguém lhe disse: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Ele respondeu: estou convosco há tanto tempo, e ainda não me conheces, Filipe? Quem me viu, viu o Pai, como, pois, podes dizer: mostra-nos o Pai, versículo 8? Agora vem uma passagem, e ele acaba de explicar a diferença entre esta era e aquela era, 2 eras completamente diferentes, onde nesta era nós geramos e procriamos, nascemos e mantemos isso repetidamente. E então aqueles que não acreditavam que o homem ressuscitaria perguntaram-lhe, para o enganar, e ele disse: Mestre, Moisés diz na lei que se um homem se casar e morrer sem deixar descendência, seu irmão deve casar-se com a viúva e gerar filhos para seu irmão. Bem, havia 7 irmãos e houve este primeiro que se casou com ela. Ele morreu, não deixou descendência. O segundo casou-se com ela, morreu, sem descendência. O terceiro, o quarto e finalmente os 7 casaram-se com ela, todos morreram, sem deixar filhos. No final, ela morreu. Diga-me, de quem ela será esposa na ressurreição?
E ele respondeu: Os filhos desta era casam-se e dão-se em casamento. Bem, aquela frase grega em outras Bíblias que tenho em casa diz: os filhos desta era procriam, geram e nascem, mas aqueles que são considerados dignos de alcançar aquela era e as ressurreições dentre os mortos, ele considera toda esta era como os mortos, a eles não se casam nem se dão em casamento, pois não podem mais morrer. Lucas 20 versículo 28, 36. Duas eras completamente diferentes. Agora ele está discutindo isso e surge uma questão que ele levanta, que não tem relação com nada naquele capítulo. Então, ele se volta para a mesma multidão que questiona: O que pensais do Cristo? De quem ele é filho? E eles respondem: Filho de Davi. Ele responde: Por que, então, Davi, em espírito, o chama de pai? A palavra é Adonai, traduzida como meu senhor, mas no mundo antigo todo filho se referia ao seu pai como meu senhor. Então, ele o chamou de meu senhor. Se ele o chama de meu senhor, como então ele pode ser filho de Davi? E não lhe fizeram mais perguntas. Mateus 22, 42. Ele está dizendo que é Deus Pai, e o Filho unigênito de Deus o chamou de meu Pai em cumprimento ao Salmo 89. Pois ele disse: Eu vim para cumprir a Escritura, é necessário que a Escritura se cumpra em mim. Lucas 22, 37. E, começando por Moisés, pela lei, pelos profetas e pelos salmos, explicou-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Lucas 24, 27. Era só isso que ele vinha fazer. Portanto, seu único propósito aqui, enquanto você joga o jogo que deve jogar, é cumprir as Escrituras. Todos cumprirão as Escrituras e provarão a verdade da palavra de Deus. Enquanto isso, enquanto cumprimos as Escrituras, usemos a lei de Deus com sabedoria e amor, e vivamos tão graciosamente quanto desejamos viver neste mundo. Você pode ser. Todos podem fazer isso. Convido você a tentar e tornar isso algo tão simples quanto minha amiga fez com a pedra. Assim como a garotinha, cujo pai está aqui, o que ela fez com sua viagem foi simplesmente fechar os olhos, comungar consigo mesma, em harmonia com o Salmo 4, versículo 4, e interiormente agradecer a ele pela realização do que ela queria. Então, em questão de instantes, ela conseguiu. E 3 vezes, uma após a outra. Experimente. Não rompa um vaso sanguíneo, faça-o com leveza, tão fácil quanto ela fez, e veja como funciona enquanto você espera pacientemente pelo cumprimento das Escrituras em você. Ao me apresentar diante de vocês, posso dizer honestamente tudo o que está registrado no Evangelho a respeito de Jesus Cristo, desde o nascimento até a descida da pomba, mas tudo o que está registrado nesses 4 evangelhos eu, no Espírito, vivenciei. Mas cada um deles. No entanto, sou um homem como você, com todas as fraquezas, todas as limitações. Tudo o que é homem e que o homem é herdeiro de mim. Assim acontece nas profundezas da alma do homem, que é imaculada, intocada pelo mundo de César. Certamente não aconteceu aqui. Este corpo estava na cama, profundamente adormecido, e ainda assim eu, um ser consciente, vivenciei isso. Portanto, aquele ser consciente que anima isso é intocado pelo que esta vestimenta atravessa. Portanto, não se julgue duramente por ter feito isso ou aquilo. Você pode pensar que não é qualificado, esqueça. Você é qualificado porque Deus o veste. Cada pessoa neste mundo é uma vestimenta que Deus está vestindo, mas cada pessoa, e nenhuma é melhor que a outra, porque no final todas serão Deus Pai. E você não pode ter uma maior que a outra. Não há duas iguais, a menos que sejam individualizadas, ainda assim, sejam uma. E agora chegamos ao maior dos grandes mandamentos. Mestre, qual é o maior mandamento? Ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Deuteronômio 6, 4. Ouve, ó Israel, o Eu Sou, nossos Eu Sou, é um Eu Sou. Este Eu Sou fragmentado em todos nós, e ainda assim, juntos, é uma unidade. É um composto de outros, de modo que não há duas iguais no sentido de que você será absorvido e eu serei absorvido,
e ainda assim uma não será maior que a outra. Pois todos serão pais do Filho unigênito de Deus, portanto, Deus. Agora, vamos entrar no silêncio. Se você quiser contar a história como eu a conto, posso encorajá-lo a começar. Comece. Se você acha que não é qualificado, esqueça. Um homem ou uma mulher que me diz que se sente qualificado para fazer algo, eu sugeriria que esperasse um pouco. É quando você se sente inadequado. Como Paulo disse. Por que eu deveria? Como Moisés disse. Por que eu deveria? Ele gaguejou, o outro tinha um espinho no lado. E ninguém que faz este trabalho quando começa realmente sente que é qualificado. Portanto, não espere até achar que está 100% pronto, apenas comece. Ele virá. Tudo o que precisa é sinceridade da sua parte. Se você realmente quer fazer, faça. Não peça a ninguém para ordená-lo, não nesta obra. Não houve ninguém que ordenou Moisés ou Paulo, ele simplesmente começou. Ele acreditou, tentou, provou e então contou. Comecei no aniversário da minha esposa, no dia 2 de fevereiro de 1938. Comecei com uma nota de $5 emprestada para pagar o aluguel. A guerra ainda não tinha começado e, apesar do que você possa ler nos jornais, ainda estávamos na Grande Depressão, e não havia nenhum emprego à vista. Aluguei o apartamento no Stavey Hall por $5, que dava $1,70. E foi assim que comecei. Não cobrei. Não tive coragem de cobrar. Ou me deram porque me amavam ou porque estavam envergonhados, e pagaram o aluguel naquela noite. Acho que $6 vieram. Então, tudo começou com aquele pequeno. E posso dizer, mais uma vez falo por experiência própria, que não tive promoção, nem alarde, nem nada, nem dinheiro, era completamente desconhecido, mas queria contar. E assim, vestido com meu melhor terno, que era meu smoking, sentei-me numa cadeira. Acho que fiquei uns 15 minutos sem desistir, e então fizemos perguntas. Hoje, se minha voz não falhasse, eu poderia ficar horas e horas e horas. Nunca mais se esgota. Então, digo a vocês que querem contar, não esperem até estarem preparados. Vocês nunca se sentirão preparados. Se não se sentirem como um artista se sente em sua primeira noite, não façam. Vocês devem sempre se sentir como o artista em sua primeira noite, sempre animado, sempre contando a melhor história já contada. Então, quando você estiver. Já tive 6 estreias na Broadway e conheço a sensação, o que é estar diante daquela plateia e é tudo novo. Tudo nos bastidores é incendiário, elétrico, e você é um com tudo isso. Bem, cada vez que você usa esta plataforma, você não a leva de ânimo leve. Você simplesmente. Nesse momento tem uma pausa. A mesma emoção. Você está contando a melhor história do mundo. Então, para vocês que querem fazer isso, e eu sei que muitos de vocês querem, posso dizer: façam. Se vocês tiverem apenas uma. E essa crescerá, crescerá e crescerá. Agora, há alguma pergunta? Pergunta inaudível. Resposta: não, minha querida, quando entro no silêncio não para pedir nada, apenas para apreciá-lo, quando saio, minhas mãos estão ressecadas, minha boca está ressecada, e isso age quase como um diurético. Na verdade, age como um diurético. Pergunta: e você acha que isso não tem nada a ver com denunciar a lei? Resposta: não, estou apenas compartilhando com aqueles que me ouvirão meus próprios sintomas quando entro no silêncio. Mas a criança certamente não tinha as mãos ressecadas e a boca seca, e não correu para o banheiro. Ela simplesmente fechou os olhos, comungou consigo mesma, sentiu que estava, na verdade, levando a amiga para San Diego, e estava tão convencida que disse: obrigada. Então a mãe mudou de ideia e disse: sim, você pode levá-la. Portanto, não encare isso como sintomas externos. Eu lhe disse essas coisas apenas para compartilhar com você, caso as tenha, para não ser incomodada, para não se agitar. É algo natural. Pergunta:
Quando Jesus disse: "Senti virtude sair de mim", isso não se referia a esse tipo de coisa, a ajudar alguém? Quando a mulher o tocou, ela recebeu ajuda. Isso não se aplica a ajudar? Resposta: em primeiro lugar, sempre que você pensar em Jesus Cristo, pense em Jesus Cristo como seu próprio ser maravilhoso, não como um ele por aí, caminhando como um ser de carne e osso. É o seu próprio ser, sua própria imaginação, esse é Jesus Cristo. Não vou negar que usar essas vestes de carne e osso nos desgasta, elas cansam. E então, eu sei que depois de um dia de entrevistas eu costumava ficar completamente esgotada. Eu dava tudo de mim. Nunca levei isso de ânimo leve. Então, quando eu me despedia do último às 5:30 da tarde, a única coisa que eu queria era um bom uísque duplo ou triplo. Eu estava simplesmente completamente perdida. Eu estava me entregando o dia todo, e o corpo é simplesmente um filtro emocional. Eu entrava no silêncio e sentia intensamente o bem que alguém me pedia para ouvir por essa pessoa. Então, quando quebrei o feitiço e me despedi deles, os levei para o elevador, foi algo que aconteceu. No final de um dia assim, se você levar a sério, você estava cansado. É por isso que não dou entrevistas. Estou chegando aos 1000. Você não pode ficar tão velho e continuar assim para sempre. Pergunta: ao ler as Escrituras esta manhã, me deparei com peça e lhe será dado, busque e você encontrará, bate e a porta será aberta para você. Resposta: bem, a questão é que, nas Escrituras desta manhã, ele está lendo a passagem. Peça, busque. Leia para mim novamente. Pergunta: peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e lhes será aberto. No nível espiritual, no mais profundo, por que a diferenciação entre essas três direções? Pedir, buscar e bater? Resposta: bem, pondo. A questão é pedir, buscar e bater. Ele quer saber por que a diferenciação entre pedir, buscar e bater. Na verdade, não há. Se você pegar o primeiro, bater. Bater e abrir-se-lhe-á. Vamos ao Apocalipse agora para a interpretação. Eis que estou à porta e bato. Se alguém me abrir, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Bem, quem é a porta? Ele disse: eu sou a porta. Para que possamos bater para sempre, mas se eu não abrir, não admito a solução do meu problema. Está lá batendo, tenho que aceitar. Buscai e encontrareis. Bem, você não vai buscando. Estou procurando algo e me dizem para presumir que tenho o que procuro e que o encontrarei. Então, eu não os separaria de fato, é uma unidade. Pergunta inaudível. Resposta: oh, minha querida. A questão é, e eu contaria a história de Adão, Eva e Deus? Bem, isso é uma série inteira de palestras. Só existe Deus, minha querida, no mundo. Não há nada além de Deus. Não há espaço para outro. Portanto, a queda não foi um erro. É uma trama, um plano onde Deus se limita ao limite da contração, da opacidade chamada homem, com o propósito de então se expandir além da translucidez que era sua antes dessa decisão de se limitar, porque não há limite para a expansão de Deus. Se pensarmos em um Deus que já é ilimitado em todas as coisas, então não é um Deus que jamais poderia desfrutar de expansão infinita, sabedoria infinita. Então, pense na infinidade sem fronteiras. E para alcançar além de onde estou, por mais ilimitado que pareça ser, devo descer a contração e vestir a vestimenta da opacidade, e então romper como uma semente rompendo. Você já viu uma pequena semente brotando através do granito? Eu já as vi brotando através do granito. Você os vê atravessando calçadas de cimento. Não pela pequena fenda, mas, na verdade, rompendo tudo. Bem, uma semente precisa cair no chão e morrer, sendo a semente Deus e Deus a sua palavra. Ela é plantada nesta opacidade chamada homem, e rompe, e é Deus. Não há nada além de Deus. De fato, Yod-Revalre, que interpretamos como Deus, como eu sou, que chamamos de Jeová, o Revalre, que é o Verbo,
Seu significado original era cair, ou aquele que faz cair, ou era soprar, ou aquele que faz o vento soprar. Então, aqui, a descida foi um desígnio. Somos informados disso no 3º capítulo de João. Ninguém sobe ao céu, senão aquele que desceu primeiro. Versículo 13. Portanto, se o Filho do Homem, chamado Jesus Cristo, ascende, então ele teve que descer primeiro. Bem, isso não poderia ter sido um erro. Ninguém pode ascender, senão aquele que desceu. Bem, foi Deus quem desceu. Foi Deus quem assumiu a queda, no sentido de que se limitou a este corpo, esquecendo-se completamente de que é Deus. Ele não está fingindo ser eu, ele se tornou eu. Ele não está fingindo ser nós. Ele se esvaziou, como nos é dito em Filipenses, esvaziou-se completamente de sua vida divina e assumiu a forma humana, e encontrando-se na forma humana, tornou-se obediente até a morte, e morte de cruz humana. E a partir dessa restrição, ele está rompendo, e quando ele realmente rompe, ele é maior do que era antes de sua descida. A verdade é uma iluminação sempre crescente, e ele disse: Eu sou a verdade. Pois você pode desfrutar do infinito para todo o sempre, mas o propósito de Deus é expandir-se sempre. Então, como disse o poeta, seja paciente. Alguém perguntou sobre esses 4 atos da criação aqui neste mundo. Oh, disse ele, seja paciente, pois o grande mestre, o poeta, nos mostrará em algum 5º ato o que este drama selvagem significa. Imagine só o que será o 5º ato. Pergunta. Neville, assim como no corpo físico, onde temos alguns músculos e órgãos voluntários e outras coisas involuntárias, essa é a mesma verdade prevalente em um nível espiritual, já que a lei é sempre voluntária e o ato de Deus sempre involuntário? Resposta. Bill, eu não sei. Pergunta. Em outras palavras, todos os atos de Deus são involuntários, não há nenhum induzido? Resposta. Para mim, todas as experiências místicas que tive foram involuntárias. Pergunta. E a lei sempre foi voluntária? Resposta. A lei, na minha opinião, é um ato da nossa parte. Nós somos o poder operante. A menos que operemos, ela não funciona. Mas, no que diz respeito à vontade de Deus se manifestando em nós, ela se manifesta automaticamente, é involuntária. Não a conquistamos, é graça, graça, graça e mais graça. Pergunta inaudível. Resposta. Bem, neste caso, se você desejaria essa consciência somente porque Deus enviou a fome sobre você. Ele disse: Enviarei fome ao mundo. Não será por pão, nem por sede de água, mas por ouvir a palavra de Deus. Amós 8:11. Então, quando isso acontecer, você pode pensar: bem, agora eu o procuro voluntariamente. Não, chegou a sua hora e, quando chegar, nada neste mundo poderá saciar essa fome, a não ser uma experiência com Deus. Pergunta. O uso da lei tem alguma relação com as revelações? Quero dizer, uma pessoa poderia desconhecer a lei e ainda assim ter uma experiência mística? Resposta. Certamente, minha querida. A lei veio depois da promessa. A promessa está no princípio. Paulo personificou a Escritura, em Gálatas. Como você pegaria um livro e a personificaria? Paulo disse: a Escritura prevendo que os gentios seriam salvos pela fé, e então ele continua dizendo: portanto, a Abraão. Tudo começa nos lombos de Abraão, tudo sai como a areia do mar. Portanto, Abraão recebeu uma espécie de prévia do Evangelho, para que pudesse dizer no capítulo 8 de João: Abraão exultou por ver o meu dia, ele o viu e se alegrou. Versículo 56. Abraão viu o seu dia quando viveu 2000 anos antes de você nascer, se você o considerar sob essa luz. Mas o todo, todos nós, vimos a peça. Vimos em seus detalhes e então a amnésia se instalou. Tivemos que esquecer, e então entramos em uma terra estrangeira, esta terra, e nós somos escravos.
Podemos ter $1 milhão, podemos ter esta noite. Muitos multimilionários são escravos dos seus milhões, não conseguem dormir, que os roubam, vigiam tudo, não têm descanso. Se alguém se aproxima dele, pergunta-se se querem o meu dinheiro. Se pegarmos numa jovem muito rica que tenha, digamos, $100 milhões, belamente investidos, e temos dezenas deles em nossa terra, não divulgados, mas se divulgados, teriam alguma garantia, a qualquer momento, de que o rapaz que pediu a sua mão realmente as amava por si mesmas? Não vou mencionar nomes, mas vocês têm em mente, podem pensar em uma dúzia de pessoas que se casaram 7 vezes e que, em todos os momentos, tiveram que se casar, digamos, com uma pessoa com um título, um príncipe. De todas as tolices do mundo, ele é um príncipe, e este é fulano de tal, este é um conde. Que título! A única aristocracia que eu aceitaria é a aristocracia do espírito, uma aristocracia de carne e osso que não pode herdar o reino dos céus. Dizem-nos que ninguém nascido de mulher é maior do que João, mas eu vos digo que o menor no reino é maior do que João. Bem, considere o maior homem que anda sobre a face da terra por sua estatura, sua inteligência, seu conhecimento, seu tudo, ele não é comparável ao menor no reino porque não pode entrar com essas qualificações. Portanto, a única aristocracia é a aristocracia do espírito. Bem, estou fora do meu tempo, Sr. Fisher. Bem, muito obrigada. E quando eu voltar, se você estiver na minha lista de e-mails, saberá onde estou e tudo sobre isso. Obrigada. Agradeço por todos que chegaram até aqui. Comentem se estão gostando dos nossos áudios e deixem sugestões para novos vídeos. Muito obrigada. Paz e bênçãos na vida de todos.